Vamos à correção do exercício número 9, item 2, da lista de exercícios daquela aula de exercícios número 1. Esse exercício aqui, ó, determine o valor do resultado do período da empresa XYZ em 31/12 de X5, mensurado pelo método custo médio ponderado móvel, sabendo-se que, em 31/12 de X4, a entidade apresentou em seu balanço saldo de estoques pelo montante de 2.400, composto por 1.000 unidades. Então vamos lá na nossa planilha de controle, ficha de controle de estoques, registrar essa quantidade de saldos iniciais, onde nós temos então 1.000 unidades, totalizando os R$ 2.500 constantes aqui no exercício, né? Então, conforme ele fala aqui, 2.500. Primeiro trimestre, a entidade adquiriu 5.000 unidades de mercadoria por 3 cada e vendeu 5.400 unidades por 5. Então, primeiro a compra, né? Vamos registrar a compra de 5.000 unidades ao valor de 3 cada, totalizando R$15.000. Então, vamos registrar essa entrada de 5.000 unidades ao valor de R$3 cada, totalizando R$15.000. E como vai ficar o nosso estoque? Tínhamos 1.000 unidades, compramos, entraram mais 5.000 unidades, ficamos com 6.000, né? E em reais, nós tínhamos 2.500, entrou 15.000, ficamos com 17.500. Fazendo a conta, 17.500 dividido por 6.000 unidades, vamos chegar no valor de R$ 2,92 de custo unitário. Isso a compra. Agora a venda. Foram vendidas 5.400 unidades, ao valor de R$ 5,00 cada. Observem, aqui é o valor de venda. Tá? Então, quando a gente for registrar essa baixa de estoque, lembrando que a gente está na ficha de controle de estoques, correto? Vamos registrar essa baixa pela venda das 5.400 unidades. Então, lá nas saídas, a gente dá a baixa dessas 5.400 unidades. Por qual valor que a gente vai abaixar essas 5.400 unidades? Não confundam, não é a R$ 5,00. R$ 5,00 é o valor de venda. Aqui a gente está controlando estoques. Então, essa baixa vai ser pelo valor do custo médio. Qual que era o valor do meu custo médio? Era R$ 2,92, então é por esse valor que eu vou fazer essa baixa. Multiplicando agora 5.400 unidades pelo meu custo médio, chegamos em 15.750. Como fica o nosso estoque? 6.000 unidades menos 5.400 que eu baixei, 600. E em reais, 17.500 menos 15.750, 1.750. Fazendo a divisão, 1.750 por 600, custo médio de R$ 2,92. Essa informação dos R$ 5,00 a unidade é o valor que a gente vai chegar num outro momento para calcular a receita, tá? Então, na hora de saber o valor da receita, da venda, aí sim eu pego 5.400, multiplico por R$ 5,00 a unidade. Nesse caso, eu estou registrando aqui abaixo do nosso estoque, tá? Só para lembrar. E custo para vender, conforme dados do exercício, é 10% do preço de venda. Então, eu vou deixar só aqui no histórico 10% do preço de venda, que era de 27. 10% desse valor, 2.700. Isso no primeiro trimestre. Vamos para o segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, a entidade adquiriu 5.000 unidades por R$ 2,50 cada e vendeu 5.200 unidades por 5. Primeiro, vamos dar a entrada das 5.000 unidades. Então, a gente registra a entrada de 5.000 unidades pelo valor de R$ 2,50 cada, totalizando 12.500. Como que fica o nosso estoque? Tínhamos 600 unidades, entraram mais 5.000, ficamos com 5.600. Em reais, tínhamos 1.750, entraram mais R$ 12.500, ficamos com 14.250. 14.250 dividido por 5.600, custo médio R$ 2,54. Agora a gente registra essa baixa, essa venda de 5.200 unidades, né? Ó, segundo trimestre, venda de 5.200 unidades. Então a gente vai registrar essa baixa das 5.200 unidades. Vamos dar a saída das 5.200 unidades. Por qual valor? Pelo valor do custo médio, que era de R$ 2,54, né? Então, por esse valor a gente registra essa baixa, totalizando 13.232,14. No nosso estoque, nós tínhamos 5.600 unidades, baixamos 5.200 para vender, então ficamos agora com 400 unidades. Em reais nós tínhamos 14.250 menos os 13.232 de 14, ficamos aqui com 1.017,86. Fazendo a divisão, 1.017,86 pelas 400 unidades, chegamos num custo médio de R$ 2,54.
terceiro trimestre agora, a entidade adquiriu 7.000 unidades da mercadoria por R$ 2,50 cada e vendeu 7.200 unidades por 5. Então, primeiro vamos registrar essa compra das 7.000 unidades. Entramos com 7.000 unidades ao custo unitário de R$ 2,50, totalizando 17.500. Como que fica o nosso estoque? 400 unidades. Entrou mais 7.000, ficamos com 7.400. Em reais, nós tínhamos 1.017,86, entraram mais 17.500, ficamos com 18.517. 18.517 dividido por 7.400, custo médio de R$ 2,50. Vamos fazer a venda agora, a baixa, né, pela venda. São 7.200 unidades vendidas, então a gente vai dar a baixa dessas 7.200 unidades. A qual valor? Ao valor do nosso custo médio de R$ 2,50. Então, 7.200 unidades vendidas multiplicado pelos R$ 2,50 de custo médio, total da baixa de 18.017,37. Como que fica o nosso estoque? Tínhamos 7.400 menos as 7.200 unidades que nós baixamos, vamos ficar aqui com 200 unidades. Em reais, tínhamos 18.517 menos 18.017, ficamos com R$ 500,48. R$ 500,48 dividido pelas 200 unidades, ficamos com um custo médio de R$ 2,50. Finalizamos o terceiro trimestre, vamos para o quarto trimestre. O que ocorre no quarto trimestre agora? No quarto trimestre, a entidade adquiriu 3.000 unidades por 2 cada e vendeu 2.100 unidades por 3 cada. Então vamos primeiro registrar a aquisição das 3.000 unidades, né? Então a gente registra essa entrada das 3.000 unidades ao custo unitário de 2, totalizando R$ 6.000. E como que fica o nosso estoque? Tínhamos em estoque 200 unidades, mais as 3.000, ficamos com 3.200. Em reais, R$ 500,48. Entraram mais R$ 6.000, então ficamos com 6.500,48. 6.500,48 dividido pelas 3.200 unidades nos dá o nosso custo médio de R$ 2,03. E agora a gente registra a baixa decorrente dessa venda de 2.100 unidades. A venda foi a R$ 3,00. Então, esses R$ 3,00 a gente vai usar para cálculo da receita. Nesse momento a gente vai registrar a baixa dessas 2.100 unidades. Então baixamos essas 2.100 unidades. A qual valor? A esse valor aqui? Não, né? Isso daqui é valor de venda. Não é essa informação que eu pego. Eu vou pegar o valor do custo médio de R$ 2,03. Fazendo um vezes o outro, chega na informação de 4.265,94. E como que fica o nosso estoque? Tínhamos 3.200 unidades, menos as 2.100 que foram vendidas, que foram baixadas, ficamos com 1.100 unidades. E em reais nós tínhamos 6.500,48, baixamos 4.265,94 e ficamos com 2.334,54. 2.234,54, desculpa, dividido pelas 1.100 unidades, nos dá um custo médio de R$ 2,03. Ok? Então, esses que estão em amarelo aqui, só para vocês entenderem, são os valores que nós vamos considerar de baixa das mercadorias vendidas. Então, se eu somar isso daqui, significa que de CMV eu tive esse total de 51.265 e 46, que eu vou até deixar já preenchido aqui, tá? E o valor da receita, olha só, eu não tenho informação da receita aqui no miolo do exercício, mas eu deixei, para facilitar, eu deixei aqui as informações de tudo que a gente vendeu e de quanto que dá. Então 27.000 no primeiro trimestre, 26 no segundo, 36 no terceiro e 6.300 no quarto. A soma desses 4 trimestres totaliza uma receita de 95.300, tá? E aqui tá valor a valor, trimestre a trimestre, tá? Demonstrando aí como chegar nessa informação. Tá, então nós já temos receita, nós temos CMV. Perda, quanto que nós temos de perda e como chegar nela? Olha só. Deixa eu até demonstrar aqui, ó. Valor contábil 2.234,54. Dados do exercício agora, olha só. Em 31/12 de X5, a administração da entidade decide não mais comercializar a mercadoria Z, pelo fato de ter ficado obsoleta.
A rigor, espera-se liquidar o estoque dessas mercadorias o mais rápido possível e a administração da empresa resolveu baixar o preço de venda para R$ 2,20, aumentando a comissão dos vendedores, de modo que os custos estimados para vender passarão a corresponder a 15% do preço de venda. Essa informação a gente vai recalcular então para calcular essa perda aqui, olha só. Então nós temos 2.234 de valor contábil, correto? Então, se eu pegar essa quantidade que nós temos em estoque de 1.100 e fazermos isso que o exercício está falando, ou seja, R$ 2,20 menos 15%, vamos chegar em R$ 1,87 custo para vender. Então, 1.100 vezes esse 1,87, 2.057. Esse seria o valor realizável, né? Aí a gente faz a comparação aqui, ó. Valor realizável versus valor contábil. Dos dois, qual é o maior? O valor contábil é maior, então eu tenho que reconhecer uma perda de quanto? Da diferença, portanto, R$ 177,54, que estou demonstrando aqui. Ok? Então, deixa eu só colocar a observação de como chegar na informação. Dados do exercício também. Despesa de vendas. Eu já deixei aqui, ó, o custo para vender de 10%, trimestre a trimestre. Então, quando eu for registrar essas despesas com vendas, nada mais é do que a soma da informação constante nos 4 trimestres. Então, ó, 2.700 no primeiro trimestre está aqui, 2.600 no segundo está aqui, 3.600 no terceiro que está aqui e 630 no quarto que está aqui. Então, fazendo toda essa conta, fechamos o nosso resultado em 34.327. E eu acredito que nós finalizamos aqui o nosso exercício. Bons estudos!